Oi, pessoal. Boa tarde. O pessoal está chegando mais ou menos agora. Eu estou começando aqui o encontro de hoje um pouco, enfim, de vários assuntos relacionados a Bauhaus, mas também pensando algumas coisas que... Oi, quem está chegando? Oi, Jack. O pessoal está chegando agora. Vocês estão me ouvindo? Acredito que sim. Bom, está mais ou menos aqui, eu acho que até aparecendo separado em duas salas para mim aqui, pessoal, mas acho que vão conseguir, estão me ouvindo aqui. Deixa eu só conferir como é que está a questão do feedback de som. Aqui parece que está totalmente ok. Bom, eu vou começar, porque vão chegar algumas pessoas, outras já estão aqui. Enfim, já está ficando também por volta já, enfim, já passou um pouquinho até de 5h10, o horário que geralmente eu inicio. Então, deixa eu dar o ponto de partida aqui em relação ao encontro de hoje. Bom, a gente está vindo numa toada de falar, enfim, passando por Kandinsky, chegando a Bauhaus, até mesmo juntando um pouco com Nietzsche, que foi uma conversa no primeiro mês do ano, sobre uma série de problemas que, digamos, a gente encontra nesse cenário que a gente vai denominar de arte moderna. E nesse, digamos assim, nesse campo de problemas, a gente vai ver que cada local vai tentar propor algumas saídas de forma bem singular, ou melhor, até mesmo singulares. Hoje, eu estava até agora de tarde conversando com um amigo, agora por volta... Tem o pessoal chegando, mas eu não sei como é que está aí nessa questão dos participantes, porque está indo... Eu não sei o que foi feito aqui, está jogando para um lado e para o outro o Zoom. Mas acho que dá todo mundo me ouvindo aqui. Mas só continuando, eu achei curioso que hoje eu estava conversando com um amigo que está na França, ele mora lá, e ele me contando que está tendo uma série de protestos por questões ligadas à aposentadoria, alguma coisa que foi modificada de forma abrupta pelo governo, e que, enfim, eles estão protestando de forma bem curiosa, até que é cortando as luzes, a luz de alguns bairros. E ele estava me contando que a casa dele estava sem luz por essa situação. E eu estava me lembrando de uma peculiaridade que tem, enfim, na França, sobretudo nos últimos quase 2 séculos, né, sobre o período, enfim, pós-Revolução Francesa, que é sempre a gente ir e vir, né? Às vezes a gente, enfim, tem uma ênfase determinada possibilidade um pouco mais conservadora e outra mais, digamos, mais disruptiva e progressista na França. Mas por que eu estou falando disso? Ou melhor, por que eu estou relacionando a isso, na verdade? Porque quando a gente vai ver o que é a arte moderna e depois, consequentemente, a arte contemporânea, a gente vai ver que é uma grande busca por formas, digamos, singulares de tentar resolver uma gama de problemas. E por que eu estou falando isso, e também vou colocar aqui na conversa
um pouco já da Bauhaus, ou melhor, no campo de problemas que envolve a Bauhaus. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Enfim, eu vou... Enfim, deixa eu só fechar um aqui. Bom, por que, digamos assim, é interessante a gente, às vezes, não falar somente da Bauhaus, mas também incluir uma série, enfim, de problemas que estão de maneira, digamos, secundária, ou melhor, como pano, digamos assim, de contexto, e de maneira até contemporaneamente também ao que ocorre na Bauhaus. Eu espero que vocês estejam vendo, enfim, essa famosa construção, que acho que todo mundo conhece, essa casa, enfim, essa arquitetura orgânica que a gente fala, até essa, enfim, essa construção ganhou esse epiteto que, na verdade, virou a grande marca desse arquiteto. Enfim, quem quiser saber o nome, deixa eu mostrar logo o nome dele. Enfim, está aqui embaixo o Frank. Ele é um arquiteto americano, sobretudo. Enfim, de 89 a 1908, ele residiu nessa casa, né? Mas por que eu estou falando de um arquiteto americano, ou colocando aqui um arquiteto americano, em um período, digamos, concomitante com a Bauhaus? Primeiro, porque a arquitetura vai, digamos assim, propor uma série de problemas que a Bauhaus vai acabar incorporando, ou melhor, vai diversificar em sua discussão. Primeiro ponto, que é interessante, e por isso que eu estou convocando um pouco esse arquiteto aqui americano, que, enfim, não foi ligado diretamente ao Bauhaus, ele é um contexto altamente, digamos, autônomo. Enfim, estou falando aqui de uma arquitetura americana que vai, digamos assim, ser bem disruptiva no início do século XX, naquela passagem por 19 por 20, mas que vai ter um ponto que é interessante para a gente chamar a atenção. Enfim, e que é a ideia de que a arquitetura não deve, enfim, olhar para fora, mas, sobretudo, olhar para dentro. O que isso quer dizer na prática, para a gente chamar a atenção e, de certa maneira, até comparar com a Bauhaus? A arquitetura dessa passagem do século XIX para o século XX, que vai, digamos, alimentar a Bauhaus, claro, é uma escola que vai, em seu primeiro momento, ser, digamos, dirigida pelo Gropius, que é um arquiteto, e que vai ter a arquitetura como uma espécie de eixo inicial, mas não é uma arquitetura que a gente é costumeiramente habituado. É uma arquitetura que vai começar a chamar atenção, sobretudo, para o plano interno, e não para o plano externo. É comum, quando a gente fala da Bauhaus, essa escola de arte, enfim, que vai misturar todos os planos das artes, enfim, a gente chamar a atenção de um lado, enfim, é uma escola que tem uma vertente de arquitetura bem forte, e de outro, que é uma, como eu posso dizer, uma escola de arte que vai desenvolver, sobretudo, as conexões internas da arquitetura. Ou seja, a gente vai, ou melhor, poderia até nomear isso de um nome, digamos assim, com um nome, né? Na verdade, um pouco mais moderninho, que seria designer de interiores, que até hoje, enfim, é algo muito próximo da arquitetura. Mas por que eu estou falando isso? E por que eu estou mostrando esse arquiteto? Esse arquiteto aqui, o Frank, ele é um arquiteto bem conhecido por essa casa, né? Por essa, enfim, construção de 35 que ele construiu de maneira orgânica, no meio da floresta. Mas uma coisa que a gente vai meio que chamar a atenção para essa construção, ou melhor, para os trabalhos que ele tem, e que ele sempre pensou
a ideia interna em prol do externo. E por que isso é interessante? Ou melhor, por que eu estou querendo chamar a atenção para isso? Essas imagens aqui, a gente tem o plano externo da casa, enfim, esse é um amontoado, enfim, de linhas retas, enfim, ao mesmo tempo que tem, digamos assim, uma espécie de cenário sendo cortado por árvores, etc., com uma certa natureza, por isso ganhou o epiteto de arquitetura orgânica, mas que, ao mesmo tempo, foi planejada, sobretudo, de dentro para fora, pensando, sobretudo, a utilização do espaço interno, ou melhor, de como utilizar-se dele, como construir adaptado, ou melhor, em confluência com móveis, janelas, com o próprio contexto externo, do que, digamos assim, pensar em suas linhas, ou melhor, efeitos de fachada que a gente geralmente imagina quando lida com arquitetura. Isso é interessante salientar, porque a arquitetura do início do século XX, dessa passagem, e claro, vai culminar no que vai ser, enfim, ensinado na Bauhaus, ou vai ser, digamos, uma base bem interessante para a Bauhaus trabalhar com outras coisas que podem se relacionar com a arquitetura, ou seja, artes plásticas, cenografia, tecelagem, outras artes, até no sentido mais amplo do termo, porque vai quebrar essa dicotomia arte e artesanato, para a gente mais ou menos imaginar aqui que a arquitetura, ou melhor, a grande ênfase da arquitetura que vai começar a ser trabalhada e abordada em diversos locais, sobretudo Bauhaus, sobretudo no contexto americano, é pensar o interior. E desse interior, de certa maneira, enfim, gerar formas externas. A gente vai ver que na história da arte, da arquitetura, sobretudo quando a gente pensa em termos clássicos, ou até mesmo de, enfim, barrocos ou outros, enfim, a gente sempre vai pensar a arquitetura como fachada, como algo externo. O interessante é que a gente vai ver uma mudança nessa posição. A gente vai ver que a arquitetura vai ser uma espécie de reflexo do que, digamos, agrada o interno. E, claro, antecipando e também tentando encaixar com o encontro da semana passada, não é à toa que a gente vai ver a Bauhaus se interessando por móveis, enfim, por outros critérios como, enfim, tapetes, cenários, no sentido de cenografia, né? Não cenografia teatral, mas cenografia mesmo de criação de ambiente, ou até mesmo design de interiores, que é um termo mais contemporâneo que a gente adaptou. Mas o que chama atenção nisso tudo é que é como se a arquitetura, ou seja, essa ideia de fazer construções no espaço, enfim, não obedecessem mais um olhar como se fosse de fachada, de público, de fora para dentro. Agora é de dentro para fora. E por isso que a gente encontra, por exemplo, em inúmeras construções americanas, ou melhor, até na influência da Bauhaus, construções, digamos que a fachada é quase que não importante. Ou às vezes é muito entre aspas, nesse termo simplista, né? Por isso que eu coloquei essa imagem do Frank, sobretudo dessa casa que a gente geralmente conhece pelo ambiente externo, até mesmo pelo vício que a gente tem de olhar a arquitetura somente pela fachada, enfim, e não pelo conjunto de construções, de estruturações e sustentações internas. E, digamos assim, a gente pode pensar como isso vai adentrar, enfim, mudar um pouco o questionamento do eixo da arte para o que compõe o espaço mediante a arquitetura, mas não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Essa imagem aqui é até interessante porque eu quis também colocar, enfim, como é o espaço interno, né? Que tem uma imagem pequena aqui que a gente vê mais ou menos o vão da sala dessa casa, né? A gente vê os móveis, o teto, enfim, as janelas. É como se a gente, ou melhor, aqui o arquiteto, desse uma espécie de valorização ao ambiente interno. E por que isso é interessante? Primeiro, deixa eu só abrir
um parênteses aqui e acrescentar algumas questões. Quando a gente está caminhando do século XIX para o século XX, a gente vai ver que a arte vai ganhar um papel altamente experimental. Ou seja, a arte não vai trabalhar mais com certezas, ou melhor, somente com técnicas que a gente aprende e resolve com elas alguns problemas. A gente vai receber uma série de, enfim, procedimentos, conhecimentos e vai começar a testar em diversas situações. Isso vai dar uma arte altamente experimental, que a gente vai ver uma série de vanguardas no início do século XX, enfim, uma série, digamos assim, de demandas da arte, mas que a gente observa que, sobretudo, a arquitetura, pela própria natureza de ser construções, digamos, de maior magnitude, vai nos atingir de uma forma, digamos, um pouco mais sensível. E esse sensível que eu estou chamando aqui é porque a arquitetura simplesmente ela tem uma monumentalidade muito maior. Ou seja, a gente vai ver que casas, ou até mesmo, enfim, eu não coloquei aqui imagens disso, mas no início do século XX, enfim, no contexto americano, sobretudo, a gente vai ver, digamos, a utilização de enormes construções, os famosos arranha-céus, né, que vão rasgar praticamente a cidade em torres construídas do céu, enfim, ao piso mais profundo das cidades. Mas por que eu estou falando e apontando isso? Porque a arquitetura é um campo mais sensível que afeta talvez o grande público, porque a gente tem, enfim, possibilidade de, entre aspas, um pouco mais de acesso a ela. E por que temos mais acesso? Porque a gente tem convívio dentro da cidade. Quando a gente pega e, digamos, explora as outras artes, digamos, visuais, em seu maior, digamos, epiteto, elas geralmente estão confinadas a um circuito mais restrito. A arte é experimental em suas maiores dimensões? Sim, mas a arquitetura acaba sendo, às vezes, um pouco mais sensível para a gente. Não só pelas fotografias que a gente atende, digamos assim, vendo, enfim, essa casa que vocês estão visualizando agora, vocês estão acessando via fotografia, mas, sobretudo, porque a gente, para dialogar, ou, sobretudo, se sensibilizar com a arquitetura, a gente se coloca de corpo presente. Ou seja, a gente anda pela cidade e vê a arquitetura, a gente sente ela mediante outros canais, enfim, pela vivência, por outras memórias, enfim, há outros canais que a gente acessa a arquitetura e, por isso, ela tem um impacto maior quando a gente, digamos, vê o experimentalismo dela, ou melhor, sente esse experimentalismo, né? Só que a arquitetura que a gente geralmente tem, ou melhor, a melhor maneira, ou digamos assim, a melhor maneira no sentido da mais costumeira, no caso, de se relacionar com a arquitetura é pela fachada. A gente sempre tem essa expectativa de lidar com a arquitetura mediante a fachada ou o externo das construções. Às vezes a gente não tem contato com o interno, né? Ou esse interno é mais restrito. Só que o interessante para a gente compreender um pouco da Bauhaus, ou melhor, do início do século XX, é que, de um lado, é uma arte que, digamos assim, é disruptiva, ou seja, é altamente experimental, vai de acerto, erro e tentativa, e na arquitetura isso é mais perceptível. E, de outro, digamos assim, ponto de vista, é chamada a atenção para o lado de dentro da arquitetura, ou seja, a internalidade dessas construções. Ou melhor, o que ocorre dentro dessas paredes, o que pode ocorrer. Enfim, não é à toa que a gente vê muito vidro. Enfim, lá atrás a gente já tem vidro nessa arte mais, digamos assim, moderna e contemporânea. Passagem do século XIX para o XX, arte novo, até que faz experimentalismo com vidro e ferro. Mas, sobretudo, o que pode animar, enfim, trazer vida para esse ambiente interno. Como a gente pode explorar esse espaço, ou melhor, o que vai delimitar esse espaço e o que vai, digamos assim, expor, dialogar
mostrar, montar. E isso é um papel que as artes vão começar, no caso, a investigar. E no caso da Bauhaus, digamos assim, o grande cerne. Não é à toa que a Bauhaus vai lidar com artes plásticas, com cenografia, enfim, com arquitetura, enfim, com outras formas, até mesmo de móveis, até, que estão, digamos assim, da parede da arquitetura para dentro. Não é à toa que a gente tem um Kandinsky, a gente tem Paul Klee, a gente tem outros artistas que estão lidando com esse lado, digamos assim, de dentro da arquitetura, né? Eles não são arquitetos no seu sentido mais, digamos, lato, digamos assim, do termo. Mas eles estão trabalhando com uma dimensão do espaço, enfim, que é ao contrário do que a gente geralmente se relaciona com a arquitetura, que é com o lado externo das construções, né? E por isso que também eu estou usando e chamando a atenção para esses termos um pouco mais modernos, do tipo designer de interiores, que é uma área do designer, enfim, até mesmo da arquitetura, e muitas universidades, o setor, digamos assim, que cuida do designer está ligado com a arquitetura, ou a mesma cenografia também está ligado com esses meios, mas que são, digamos, organizações do saber, né? E vem um pouco dessa dimensão de pensar uma outra perspectiva da arquitetura. Não o lado de fora, mas, sobretudo, o lado de dentro, né? E, mais uma vez, quando a gente trabalha com esse arquiteto aqui, que ele é muito conhecido por essa casa, né? A gente sempre lembra da fachada, né? Desse cenário, sobretudo porque a gente é muito acostumado com essa perspectiva de paisagem, de externalidade. Mais uma vez, quando a gente pensa o conceito clássico, enfim, a gente sempre lembra da famosa frontalidade das casas gregas, enfim, dos monumentos até, né, que é aquele triângulo com torres, né, enfim, e a gente às vezes não explora um pouco o que enfim, está ali dentro, o que foi construído ali dentro, né? Como é que as coisas, enfim, se desenvolviam ali dentro, né? É até uma curiosidade até, porque alguns dos templos gregos, enfim, esses que estão até hoje aí, e se mantiveram e sobreviveram à passagem do tempo, inúmeros deles tinham construções que não eram feitas para durar, né? Eram algo, enfim, construído em materiais que, enfim, não demoram e vão perecer. Deixa eu só mostrar isso aqui, porque o mesmo arquiteto, que é americano, construiu essa casa, né? Isso aqui está mais ou menos na passagem do século XIX para o século XX. E aqui eu acho que dá para perceber que, enfim, a casa externamente é altamente, enfim, desarmoniosa. A gente tem triângulo, a gente tem até mesmo um pouco de figurabilidade geométrica, se a gente fosse desconstruir um pouco só o que a fachada apresenta. Mas aqui, essa ideia de ser um pouco, entre aspas, aqui nesse termo, desarmoniosa, é como se fosse o resultado do que ele queria. A busca desse arquiteto, enfim, era, enfim, o interno da casa. Não era ficar, digamos assim, atendendo às expectativas externas da arquitetura. Não. A ideia era, sobretudo, atender o espaço interno. A arquitetura já estava começando a chamar a atenção não só do que é, digamos, externalizado, mas como se comporta internamente dentro do seu espaço, né? Isso, para quem está pensando que era uma questão, digamos assim, comum na arquitetura, a gente pode pensar que, antes disso, a externalidade das casas, sobretudo de 1500 para cá, que volta com o neoclassicismo, ou depois, quando a gente pega o barroco, que é um desequilíbrio, uma coisa caindo na outra, na fachada, a gente vai reparar que a fachada sempre vai ter, enfim, uma certa proeminência, mesmo ela sendo um pouco diferente. Enfim,
com suas singularidades aqui e ali, suas diferenças, suas, enfim, idiosincrasias e etc. Mas, enfim, ela vai ter seu grau de importância. Enquanto a gente está vendo essa passagem do 19 para o 20, sobretudo no contexto americano e na Bauhaus, desculpem, a gente vai ver que ela vai ser importante, mas não vai ser superior ao que tem dentro. Isso aqui, eu acho que essa introdução, falando um pouquinho de arquitetura, já vai, digamos, atender ou dar um contexto. Enfim, muitas pessoas chamam a arquitetura da Bauhaus de simplista, entre aspas, nesse termo simplista. De certa maneira, não é para valorizar, no sentido de dar mais importância à fachada do que ao... Enfim, a ideia do interior é bem mais valorizada do que o lado externo. E, claro, esse arquiteto aqui, o Frank, ele não é, digamos assim, um arquiteto que tenha passado por dentro das salas de aula da Bauhaus, tanto como professor quanto como aluno, mas ele, digamos, dialoga com esse conceito que já estava na arquitetura, enfim, que a Bauhaus vai se nutrir na sua montagem. Ela vai ser uma instituição, vai ser uma escola de arte. E, digamos assim, esse eixo de pensar a arquitetura, não só externamente, mas, sobretudo, dando ênfase ao interno, ao que tem dentro, é algo que já, digamos assim, está na arquitetura, mas que vai alimentar essa criação, pelo menos no início do século XX, do que a Bauhaus vai produzir. Ela está interessada no que está no interior do espaço. É claro que, enfim, se a gente pensar um Kandinsky, se pensar um Klee, pensar outros artistas, desculpe, eles não estão, digamos assim, eles não são formados em arquitetura, isso que eu estou querendo um pouco dizer. Eles não estão, digamos assim, com um embasamento a partir do princípio de que, enfim, se deve estudar o espaço da arquitetura de dentro para fora. Mas eles já partem de dentro, né? Enfim, o próprio Kandinsky que eu passei no mês passado, enfim, ele está produzindo obras pensando, enfim, o transbordamento do espaço da tela para o espaço um pouco ambiental. Ele está brincando com explodir um pouco ali a moldura, né? Ele não explode totalmente. Mas tem outros artistas até que explodem dentro da Bauhaus, né? Mas o que eu quero chamar a atenção com esse primeiro momento aqui é que a internalidade é um pouco mais, digamos assim, valorizada. Eu queria mostrar também isso aqui, que é do mesmo arquiteto. Enfim, mais uma vez, ele fica marcado na história da arte e arquitetura como arquitetura orgânica, por causa daquela casa, enfim, que está no meio da floresta, sobretudo por ela. Enfim, a gente acabou marcando esse arquiteto por esse, digamos, epiteto. Enfim, quase uma relação ali de uma metonímia, né? Pega parte do todo e nomeia toda a carreira da pessoa, reduzindo a um episódio quase, né? Enfim, ou mesmo uma figura de linguagem de dizer que, enfim, verde é sinônimo de natureza. Enfim, uma metonímia, né? Uma parte para falar do todo. Mas isso aqui também é uma construção dele. Enfim, 2019, fez até um aniversário até de mais, enfim, se eu não me engano, acho que foi 50 anos, agora não lembro se foi 50 ou 60, acho que foi 50 que fez em 2019. Mas é o Guggenheim de Nova York. Enfim, por que eu estou colocando esse arquiteto, mais uma vez, e esses trabalhos um pouco, que não tem uma relação diretamente com a Bauhaus, mas tem uma ligação com a arquitetura, que é uma discussão que a Bauhaus vai pensar sobre outras perspectivas e que vai alimentar aquelas artes ali se confluindo naquele espaço de escola de arte. Enfim, esse trabalho aqui, enfim, é o Museu Guggenheim. Externamente, hoje em dia, é algo totalmente aplausível para a gente.
aceitamos essa construção, ela tem 55 anos, agora não lembro se é 55 ou 65 anos, posso estar errando aqui, peço desculpas até, mas de qualquer forma, algo que, digamos assim, é projetado a partir ali daquela curvinha quase da segunda metade, início da segunda metade do século XX. E é, sobretudo, uma arquitetura que, enfim, vai querer atender isso aqui. Internalidade. Ela é feita para pensar, digamos, sobretudo o espaço interno e o externo se comportar como uma espécie de, enfim, resultado da adoção, organização ou sistematização desse espaço interno. Deixa eu mostrar outra fotografia aqui. Isso aqui é a internalidade daquele prédio. O arquiteto projetou como se fosse ele de dentro para fora. Ou melhor, levou a ideia de que o interior é mais importante do que o exterior como uma premissa na criação do projeto. Ao pensar isso, as formas externas ganham esses, digamos, efeitos, ou essa manifestação. Ou seja, é um museu que, na verdade, é um prédio que é, digamos, pensado, enfim, para atender às demandas internas, enquanto que o externo, enfim, fica ao acaso de um resultado ou, enfim, de uma manifestação final. Eu estou chamando a atenção para isso porque a gente começa a ver que a arquitetura, enfim, não é a gente construir um padrão neoclássico ou se inspirar num padrão neoclássico, ou melhor, pensar em outros estilos do ponto de vista barroco, a arte nouveau, a gente pode dizer que, enfim, ela bebe no neoclassicismo, bebe no barroco, enfim, bebe em outras linhas ali, mas o que ela revoluciona é, sobretudo, o uso de materiais, enfim, vidro, ferro e outras coisas. Mas aqui a gente vê, enfim, que o externo da arquitetura vai sendo deixado de lado. Enfim, sobretudo em uma espécie de objeto de arte que é enorme e que ocupa um espaço, digamos, de troca corporal mesmo, de visibilidade, de sensibilidade, digamos, de forma magnífica, né? De tamanho mesmo dentro da cidade. O que eu estou querendo dizer também é que isso aqui é uma arte altamente experimental. Para a gente, hoje em dia, é altamente até, digamos, aceitável. Eu estou colocando aspas também nesse aceitável, porque, enfim, é de mais fácil de gestão para nós, contemporâneos, de 2023, mas se a gente pensar que essa arquitetura aqui está brincando com o espaço urbano, da passagem do século XIX para XX, está, sobretudo, se aprofundando nesses, digamos, usos e, digamos, chegando a coisas enormes. Aqui estou falando coisas no sentido, entre aspas, não de diminuir, mas de chamar o objeto de arte por outro epíteto, né? Mas, enfim, que se relaciona com o interno. Enfim, essa fachada aqui a gente já vê que é meio... Posso fazer uma pergunta? O Leman se inspirou nesse movimento, que parece, né? As curvas. Tem uma série de discussões dentro da arquitetura que vai propondo novos materiais. O Niemeyer, claro, ele tem uma relação de pensar a curva. A curva já é algo até antigo, entre aspas, dentro da arquitetura, mas ali surge, enfim, uma revolução chamada concreto armado, né, que dá uma possibilidade enorme de experimentar. Isso aqui está mais ou menos, o Guggenheim, né, uma construção de maneira, como eu posso dizer, ela é quase contemporânea a Brasília, a construção de Brasília. Tanto do ponto de vista de projeto, quanto do ponto de vista de construção física mesmo. Brasília até hoje não acabou também, né, gente? Até hoje tem coisa em Brasília para construir que não está no
não saiu do papel. Mas a ideia de construir, digamos assim, abordando, sobretudo, o espaço interno e do interno alimentar o externo, né, está um pouco dentro dessas diretrizes do que é a arquitetura, digamos, moderna. Né? Moderna, eu estou chamando século XX para cá. Enfim, isso alimenta um pouco Niemeyer. Agora, Niemeyer também coloca algumas coisas pessoais, coisas novas, né? Se a gente pensar o Palácio do Planalto, que é cheio de vidro, ou o STF, que é cheio de vidro, enfim, a ideia de você revolucionar o que é uma coluna em curva, né? Pensar uma cidade que, digamos assim... Se a gente falar curva, o que é curva, né? Interessante, até porque o que é a base do pensamento clássico, do que é clássico, é o frontão, o triângulo, né? E aquelas linhas retas, né? A curva já vai, digamos assim, ser bem contrário ao que é o pensamento clássico, né? A curva vai permitir um experimentalismo maior, em outras palavras, né? E aqui a gente vê um pouco que é isso. Externamente é estranho esse museu. Ele não é, claro, hoje em dia para a gente é bem plausível, né? A gente está acostumado com essas coisas meio experimentais já, isso em 2023, né? Mas pensa nisso aqui durante o século XX. Né? É uma coisa bem estranha, né? Agora, internamente, enfim, essas curvas, essa forma de expor os quadros, enfim, o Guggenheim foi construído com um projeto já para ser, enfim, museu, né? Para ser uma espécie de, enfim, espaço expositivo, né? Ao mesmo tempo aqui, reparem, você tem a parede que, digamos assim, está lá sustentando quadros, a tipografia, e tem um ambiente também que é cheio de, enfim, detalhes, né? De alimentações, enfim. O espaço interno é pensado, enfim, prioritariamente e alimentado por outras coisas, né? Aqui, claro, é uma galeria de arte, um museu, né? Vai ter quadro, mas a gente pode pensar como esse espaço interno é alimentado por outras coisas, luzes, escadarias, enfim, todo o aparelho, enfim, urbanístico de escadas, etc. Enfim, até mesmo os móveis, né? Até mesmo as entradas de luz. Eu não coloquei aqui em cima, enfim, uma imagem de baixo para cima, né? Tem só essa aqui que é... Aqui dá para ver um pouco a cúpula, né? Aqui em cima, que é vidro e entra luz ali também. Então, tem uma ideia de ocupar também essa questão da luz, do que atravessa, do que entra. Mas é uma ideia de pensar de dentro para fora, né? Por isso que é curioso, esse termo designer de interiores não é mero acaso. Claro que hoje em dia está bem comercial, atende determinadas, digamos, demandas mercantis, mas a ideia de você desenhar móveis, paredes, enfim, quadros, obras de arte, iluminação, enfim, toda uma ideia ambiental do espaço interno vem um pouco dessa prioridade do século XX de dar valor ao que está dentro, né? E, de certa forma, não ligar para o que está fora, né? Não é, digamos assim, jogar no lixo, mas é não dar tanta importância quanto a gente deu em outros momentos históricos. Enfim, é bom lembrar o que é o clássico, que é, enfim, os outros estilos. É fachada. A gente sempre pensa na arquitetura via fachada, a gente sempre pensa externamente. Só que quando a gente olha esses tipos de construções mais contemporâneas, aí a gente começa a ver que é um pouquinho estranho. Tem até a piada aqui no Rio, né, que o Museu da Manhã é um escorredor de prato, né? A piada que a gente fala aqui no Rio. Externamente parece uma baleia, parece osso, mas também parece um escorredor de prata enorme, já viram aquele meme, né? Não só, a gente tem outros equipamentos, digamos aqui, arquitetônicos, que ele inova um pouco nessa, digamos, forma externa, mas atende, sobretudo, critérios internos, né? A ideia é, digamos assim, pensar o que, digamos, pode atender a nossas funcionalidades, mas não funcionalidades a partir de fachadas. Enfim, é bom pensar por que a fachada atende, pelo menos no século XX, claro, o que uma fachada atende a gente, né? Vai dizer que aquela casa neoclássica, enfim, você gasta material,
coluna, todo, digamos assim, uma série de aparatos construtivistas, né, para levantar aquela fachada e, às vezes, você gasta, enfim, espaço e um monte de outras coisas que atrapalham o interno, né? Aqui no Rio tem o... como é que é o nome aqui da... Ao lado do CCBB, aquela casa ali que é antiga, neoclássica. Esqueci o nome. É toda neoclássica ali ao lado do CCBB, ao lado do Centro Cultural dos Correios. Eu vou lembrar daqui a pouco, mas é uma casa toda neoclássica, que é um espaço de arte hoje em dia, né? E é curioso a gente adentrar nele, porque a gente vê uma ocupação para sustentar aquela estrutura de enormes colunas, enfim, de vigas. Apesar, se a gente pegar o neoclássico, a gente fala de tanta coluna, clássico e neoclássico, a gente está falando toda hora de coluna, porque a gente precisa de coluna para sustentar aquele peso todo que está ali no frontão, aquele triângulo, aquela coisa toda que é muito pesado, né? Quando a gente chega na arquitetura moderna, a gente tem um pouco de, digamos, materiais novos, enfim. O próprio o Niemeyer ele tem concreto armado, então você consegue, via esses novos materiais, distribuir o peso de outras maneiras, né? Mas a arquitetura clássica, às vezes, tem uma ocupação do espaço com colunas, né? Enquanto que, se a gente chegar aqui, a gente não tem quase coluna, né? Ou as colunas são embutidas dentro da parede. E quer dizer, é possível inventar e ser experimental com os materiais do século XX. E, ao mesmo tempo, permite que a gente ocupe o espaço interno com outras coisas. Obra de arte, cenografia, tapete, enfim, outras ocupações, né? E nesse contexto é que vai, digamos, se situar um pouco a Bauhaus. Enfim, pensar um pouco, enfim, o que a gente pode fazer dentro dessas casas, dentro desses, digamos, espaços, né? Assim, a gente pode pintar quadros, a gente pode construir artes plásticas, a gente pode pensar em vestimentas, a gente pode pensar em outras coisas, sobretudo outras coisas, digamos assim, em conversa, em atravessamento, do que, digamos, autônomos, né? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Eu já vou voltar para Bauhaus, mas eu queria mostrar isso aqui, né? Isso aqui são fotos, enfim, de certa maneira, de aulas de dentro da Bauhaus, né? A da esquerda, ou pelo menos a minha esquerda aqui, lembrando que quando eu aponto a minha esquerda, às vezes a imagem é invertida, então pode soar que eu estou falando uma coisa invertida, mas, enfim. Mas, digamos, a imagem aqui que tem esses objetos no chão, né, é uma aula. Até o nome do... Enfim, eu coloquei embaixo, Ernest, né, Schneider. Enfim, isso é uma das aulas que tinha. E é curioso como na Bauhaus, por exemplo, era comum você ter, às vezes, 2 professores por sala de aula, você convocar não só a arquitetura junto com a engenharia, junto com o mestre de obras. Isso hoje em dia é até comum, se a gente pensar até. A gente tem inúmeras universidades, a UFRJ faz isso muito bem aqui no Rio, de, enfim, colocar essas pessoas que, digamos, têm a experiência de um saber com outros que têm outra experiência com outra para tentar conversar. Na direita, enfim, é uma cenografia e também figurino de uma peça de teatro feita na Bauhaus. É na aula do John Albers, né? Tá ali. Desculpa que o nome ficou acima da foto, né? Desculpa, na hora de editar ali era para colocar embaixo, ficou acima. Mas dentro dessas salas de aula se pensava as infinitas possibilidades de se ocupar o espaço interno, enfim, sobre diversas perspectivas. O figurino, a cenografia, os objetos de arte, como construí-los, como pensar em técnicas novas e revolucionárias, como explorar outros materiais, como quebrar as hierarquias, né? Isso tudo era pensado. Na verdade, era tudo experimentado, né? Porque, mais uma vez, quando a gente pensa na arte, sobretudo moderna e contemporânea, o artista está ali experimentando, né? Tá
E muitas vezes está errado, né? É por isso que, às vezes, eu acho que eu sempre fiz a brincadeira, né, de fazer uma comparação, enfim, entre Dalí, quer dizer, uma comparação bem brincalhona que eu faço às vezes, mas entre Dalí e Picasso, né, que são dois espanhóis, né, mas o quanto Picasso foi experimental durante a vida toda, e às vezes o Dalí não foi tanto. O Dalí viveu até a década de 80 e praticamente a segunda metade do século XX dele é repetindo o modo dele de pensar, né, de fazer arte, que está lá no, enfim, na época que ele ainda participou das vanguardas do início do século XX, né? Então, a gente pode ver... Não tem muita regra para artista, não estou querendo dizer, e nem muito menos propor que tenha regras de fazer arte, né? Mas só chamando um pouco a atenção de quanto a arte do século, digamos assim, 19, 20, sobretudo 20, né? Ela vai buscar o experimentalismo. Enfim, ela vai pegar um material novo, experimentar com outra forma, misturando com outra animação, com outras coisas, e às vezes nem dá certo, né? Só que no caso da arquitetura, o interessante é que, enfim, essas experimentações estão no meio das cidades, então é um troço enorme, que a gente não tem como evitar de ser atingido por elas, né? Agora, na esfera micro, enfim, estou chamando aqui micro no sentido de menor escala mesmo, né? Mas do objeto, digamos, de arte, um pouco mais, entre aspas, tradicional, né? Em menor escala, a gente encontra, enfim, roupas, figurinos, esses trabalhos aqui que a gente vê em uma aula que estão sendo, digamos assim, expostos em torno aos alunos, né? É até curioso que essas, digamos, dinâmicas de aulas da Bauhaus, em inúmeros momentos, quebrava essa ideia de aluno-professor. Às vezes era uma troca de forma, digamos assim, muito mais horizontal. Era uma forma, digamos assim, de pensar como poderia ser, enfim, construída a arte, ou pensada, ou processada, de formas, digamos assim, que não são tão hierarquizadas quanto, enfim, esse artista, esse mestre, esse aprendiz, outras coisas assim, né? Era um grau de experimentalismo enorme, que durou pouco, né? Enfim, mais uma vez, a Bauhaus dura, enfim, de praticamente 1919 a 33. Alguns apontam que durou um pouco mais, enfim, até por causa da memória que existe dos tempos áureos, e também pela ocupação de espaços, do ponto de vista, enfim, quem é editora da Bauhaus, quem escreveu, tem estereótipos da Bauhaus que, de certa maneira, sobreviveram. Alguns artistas foram para outros lugares e levaram esse conhecimento, ou seja, é possível, digamos, a gente falar que tem uma sobrevida além, enfim, da ocupação dos prédios, dessas salas de aulas físicas, né? Mas, enfim, a gente pode dizer que essa dinâmica, enfim, de sala de aula, de poder compartilhar, acabou um pouco quando, enfim, ela foi fechada, né? Alguns desses foram para outros lugares, né? Isso é interessante. Deixa eu só avançar isso aqui. Eu coloquei esse arquiteto americano, que ele é bem conhecido, mais uma vez, mas para chamar a atenção para esse lado da arquitetura, como campo de problemas que vai alimentar, digamos, a Bauhaus. Bauhaus é, sobretudo, criada, né, pelo Gropius, que é um arquiteto. Semana que vem acho que vou trazer algumas obras do Gropius, sobretudo que ele fez inúmeras construções antes de virar, digamos assim, o diretor da Bauhaus. E, claro, apenas um comentário, é interessante a gente salientar um pouco como essas vanguardas do início do século XX, algumas até de forma bem problemática, no sentido até negativo do termo, mas, sobretudo, como todas elas pensavam, enfim, em como alimentar o mundo, ou melhor, transformá-lo de alguma maneira, afetá-lo, né, mediante as artes. O expressionismo vai por um caminho, enfim, surrealismo vai por outro, futurismo, que eu acho que é a mais complicada de todas, vai por outro. Enfim, esses artistas aqui estão tentando, de alguma maneira, alimentar e até mudar o mundo. Enfim, só que a gente sabe
o que deu o desdobramento de diversas dessas vanguardas, né? Enfim, até mesmo a própria Bauhaus, enfim, foi fechada pelos nazistas, né? Enfim, sabe o que deu essas tentativas de revolução, de mudar, no sentido positivo, de interferir na realidade. Não deram no ponto de vista prático, enfim, de perpetuação de uma escola por mais de 2 décadas, alguma coisa assim, mas do ponto de vista de formação de pessoas e conhecimento foi altamente vanguardista, né? Isso aqui, eu acho que alguns talvez tenham visto pessoalmente. Isso aqui é do Klee, ou Klee. O Klee foi um dos professores da Bauhaus. Eu tinha mostrado até uma foto dele com o Kandinsky no mês passado. Enfim, a Bauhaus ela teve praticamente em 3 endereços, né? Quer dizer, 3 cidades, né? E nessas cidades, geralmente, os professores moravam ao lado dos campos, né? Eles eram vizinhos. E no caso do Klee, que a gente sabe que tem inúmeros quadros, ele teve, aqui no Rio, no CCBB, uma exposição há cerca de uns 6 anos, Equilíbrio Instável. E, diga-se de passagem, esse título eu acho sensacional, porque o Klee tem uma peculiaridade no trabalho dele, um dos trabalhos que ele foi bem experimental com o uso de materiais. E, enfim, para fazer uma exposição do Klee, tem muito trabalho de, digamos assim, manutenção do espaço em temperatura, em ambiente, porque alguns daqueles materiais que ele utilizou nas obras não duram muito. Então, o próprio material dele, enfim, a forma de conservação das obras do Klee é bem complicada. Eu lembro que uma das discussões que teve com o Klee no Brasil é que boa parte dos recursos para financiar aquelas exposições, que foi no Rio, São Paulo, não sei se teve em outro estado, era para pensar a forma de estabilização do ambiente para conter aquelas obras, né? O Klee tinha muito isso de usar várias técnicas e inúmeros materiais e alguns com pouca durabilidade. Então, hoje é uma luta para manter, digamos assim, a expectativa dos trabalhos do Klee. Mas entre as coisas que ele tem, e que é bem legal, deixa eu ver se tem outra aqui, é esse, digamos, uso de outras coisas para pensar arte, né? Eu não coloquei aqui o Anjo da História, ele tem uma série de trabalhos sobre anjos, e tem até uma coisa legal do Klee, mais a digna de curiosidade. O Klee tem uns trabalhos não os trabalhos, mas ele deu algumas entrevistas bem legais, igual o Plush. Plush, ele ficava dando entrevistas, digamos assim, uma pergunta, uma resposta, e uma das respostas dele perguntaram, enfim, o que ele acha dos artistas, e ele diz sempre que preferiu os mais demoníacos, sendo que o Klee fez um monte de desenho de anjo, né? Isso que todo mundo acha uma contradição, como é que ele preferia, ou dizia preferir artistas demoníacos e fez um monte de trabalho de anjo. Para quem estiver lembrando, tem a famosa frase do Walter Benjamin, que ele, nas 9 teses da história, o último texto do Benjamin, antes de ser assassinado pelos nazistas, né? Que ele fala sobre o anjo da história. Enfim, um anjo que, digamos assim, sobre um monte de escombros aos pés, olhando para trás. É um desenho quase, entre aspas, esse termo infantil do Klee, ou um entre tantos anjos que tem ali. Eu estou tentando lembrar daquele poeta que também tem Manuais para um Jovem Poeta. Escreveu esse livro, que também tem um livro inteiro falando só de poemas de anjos também. Mas o Klee tem esses trabalhos aqui, sobretudo fantoches, que ele fez para o filho. Isso é até curioso. O filho dele se chama Felix Klee, se alguém quiser pesquisar depois, é bem legal, porque o filho dele faz, digamos assim, quer dizer, trabalhava com, enfim, cenografia de óperas, né? E enquanto ele era pequeno, ou melhor, enquanto ele era professor da Bauhaus, né, o Klee, enfim, foi professor quase desde o início até, enfim, por volta de 25, 26, depois saiu, voltou, mas enfim, arredondando, ele começou a fazer em casa teatro de marionete com o filho.
né? Com esses fantoches aqui, não, desculpe, não marionetes, mas fantoches. Apesar que marionetes, eu não sei se marionetes é somente aquele que a gente tem guiado o boneco pela cordinha, isso aqui pode ser chamado de marionete também, porque um fantoche é guiado pelo sentido da mão, né? Então, marionar também é fantochizar, de certa maneira. Mas ele fazia isso em casa, né? Enfim, fora das aulas da Bauhaus, ele dava, ou melhor, dentro das experimentações artísticas que ele fazia na Bauhaus, ele, digamos assim, começou a produzir e ver outras coisas também. Ele tem uma série de trabalhos, sobretudo de abstracionismo geométrico. Eu acho que eu coloquei um quadro dele, se não me engano, quando eu falei do Kandinsky, porque eles têm uma certa rivalidade saudável. Enfim, os dois têm uma aproximação, uma troca de ideias bem interessante, ao mesmo tempo discussões bem profundas sobre o que é arte, sobre o que é vida, sobre uma série de outras coisas. Mas isso aqui, na interioridade da casa do próprio Klee, ou seja, se a gente pensar o Klee não como um artista, digamos assim, só produtor de obras, mas também como o próprio, digamos, pai de família, isso aqui ele fez para o filho, a princípio, ou melhor, o próprio artista dentro do ambiente da casa dele começou a fazer isso aqui para brincar com o filho. Ele começou a criar essas obras já. Para quem foi na exposição, mais uma vez, deve ter visto esses bonecos, digamos assim, né? Tinha uma parte inteira da exposição que era dedicada a essa fase da vida do Klee. E ele, o Félix, né, o filho, conta que a ideia dele trabalhar com óperas, né, tem uma entrevista bem interessante, a ideia dele de trabalhar com óperas, com a ideia de criação de grandes cenários de óperas e etc., veio desse Klee, que era pai e que brincava com ele, enfim, com o teatro de fantoches em casa. O principal, digamos, inspiração para ele virar um, entre aspas, profissional, né, no meio das artes, ou melhor, da ópera, foram esses, digamos, bonecos de marionete que ele brincava em casa. Eu não coloquei, eu podia ter colocado, semana que vem eu trago aqui, ou depois eu jogo no grupo, enfim, um pouco dos cenários que foi o fase que ele criava, né? Mas molde trazer um pouco de cenário de ópera, porque que eu acho complicado, porque o cenário de ópera, ou melhor, o cenário de teatro, ele é feito para funcionar com a interação dos corpos. Ou seja, aquele cenário não é só planejado para a gente ver foto, para a gente, enfim, contemplar, digamos, aos olhos com ele estático. É algo geralmente pensado para funcionar com a dinâmica dos corpos encenando, com a luz, com uma série de outros fatores. Então, no máximo daria para mostrar, mas, enfim, uma coisa seria experimentar aquilo. Da mesma forma que também a arquitetura, enfim, ela deve ser, na maioria das vezes, sentida, né, vivida, ou até mesmo experienciada. Enquanto que, às vezes, eu estou mostrando fotografias aqui que eu fico pensando, enfim, a arquitetura a gente sempre tem que andar com o aluno, mostrar isso, mostrar aquilo, perguntar o que acha, enfim. Pôr ele para, enfim, caminhar na cidade, né? Quase virando flaner, de certa maneira. E trabalhar com fotos, às vezes, enfim, dá uma silenciada em certas coisas, né? Até porque, deixa eu só fazer um comentário aqui, tem um lado dessas vanguardas, desses grupos artísticos, né? Que é tentar se distanciar um pouco do que é a arte feita do Renascimento até o século XIX. Na verdade, quando a gente pega o século XIX para XX, todos esses artistas, ou melhor, essas vanguardas, vão ver, até uma certa redundância, vão sentir, né, que há uma contradição entre pintar o que vê ou pintar, né? Até hoje a gente pensa pintura do século XV para cá, do Renascimento para cá, com o cavalete e o modelo. Uma modelo na frente, uma pessoa posando e você mais ou menos copiando aquilo ali, né? Enquanto se a gente fizer um comparativo apenas a nível de situação, né? Se a gente pegasse
enfim, uma arte egípcia ou até mesmo uma arte medieval, eles usam outros instrumentos para dar sentido ao que vai estar na tela, né? Não é o que eles estão vendo. Ou melhor, eles usam outras coisas, tipo, enfim, aqueles altos relevos que a gente encontra muito no Egito, né? Que é praticamente existir uma forma de pintar em duas dimensões, mas, sobretudo, experienciar aquilo, né? Eles não pintam o que vem, ou eles veem de outra maneira, né? A pergunta é que maneira é essa que eles estão vendo ali, que é totalmente diferente do Renascimento para cá fez com o Ocidente, né? Isso aqui eu estou falando, eu sei que hoje eu estou falando um pouco de Bauhaus, mas eu estou trazendo, né, uma série de problemáticas paralelas que alimentam e vão convergir na Bauhaus. Eu queria trazer isso aqui, ou melhor, eu tinha falado desse personagem semana passada. Esse cara aqui, William Morris, ele vai estar, enfim, no contexto inglês, sobretudo ali um pouco depois da metade do século XIX, enfim, por volta de 1860, 70 e 80, ele vai dar, digamos assim, uma certa participação, ou até mesmo inspiração, para a ideia de artcraft. Ou melhor, para a ideia do que é designer. Muito do que ele pintou, e eu estou mostrando aqui, curiosamente, são coisas que são papel de parede. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Já que eu falei que a arquitetura está pensando um espaço de dentro para fora, a gente vai ver que essa ideia do designer, enfim, que é algo mais contemporâneo, mas se a gente pensar um pouco o que é designer, vão geralmente colocar da segunda metade do século XIX, passando pelo Arte Nouveau, enfim, por essa ideia do artcraft na Inglaterra. Mas aqui, esse cara está pintando papel de parede, sobretudo, né? Sobretudo também fazendo poesia e outras coisas, mas esse cara está explorando outras coisas no espaço do que, digamos assim, telas. Está fazendo papel de parede, né? Está pensando o espaço interno da arquitetura por outras perspectivas, né? Deixa eu só colocar isso aqui, por exemplo. O interessante é que, é claro, eu estou mostrando isso aqui em um slide, uma aula de História da Arte, a gente sempre pode pensar que isso aqui é feito, sobretudo, para ser um quadro, para ser, enfim, apreciado por outras, digamos, perspectivas, mas é papel de parede. Ou é forma, quer dizer, é objeto, desculpem, é criação de arte para animar um espaço interno, né? Sobretudo, não do ponto de vista de um quadro, que é uma forma... O objeto quadro é muito bem delimitado na história da arte ocidental, né? Uma coisa que está na parede, pendurada, geralmente sustentada e limitada por moldura, né? Até hoje a gente pensa muito nisso, né? Mas aqui é papel de parede, é algo para ser colado na parede, né? Ou melhor, é uma imagem que vai virar, pode ser replicada, transferida para um outro papel. É feito um desenho transferido para um papel que pode, enfim, ser colado em qualquer parede, né? O que eu estou chamando a atenção aqui é porque eu comecei esse encontro de hoje chamando a atenção para essa argumentação de pensar a arquitetura pelo espaço interno, sobretudo pensando o que compõe esse espaço interno, que vai ser, digamos, um conjunto de questões que estão, quer dizer, que estão na arquitetura, mas que a Bauhaus vai se alimentar. E o que eu estou chamando a atenção com o William Morris, diga-se de passagem, vejam as poesias dele, que é bem legal, até, é que esse espaço interno já estava sendo pensado antes. E a Bauhaus vai ser uma espécie de instituição que vai fazer um encontro e uma discussão mais profunda disso tudo. Aqui a gente está pensando na parede, né? Mas não a parede para pendurar um quadro, mas pensar a arte como papel de parede. No Brasil a gente não usa muito papel de parede, né? Enfim, na Europa, sobretudo na França. A França tem um amigo que mora lá,
E, enfim, estava colando outro dia papel de parede, quase troca a cada um ano papel de parede. Bem curioso isso. Os Estados Unidos também tem essa dinâmica, né? O Brasil, a gente explora o espaço, enfim, pintura, até mesmo com outros elementos, mas com pouco, enfim, papel de parede. A gente até usa, pensa um pouco nisso quando a gente mexe com, entre aspas, street art, né? Que é um rótulo mais contemporâneo, mas tem transferência, tem stencil, um monte de coisa, né? Mas aqui o William Morris está pensando em parede. Como ocupar essa parede? Como fazer arte que não seja, enfim, só aquela arte padronizada em um objeto de quadro, né? A gente cria moldura e coloca na parede, né? Ele vai pensar, enfim, em como ocupar, né? Como criar, digamos assim, um desenho que possa ser transferido para um outro suporte, o papel parede, e depois colado. O interessante do William Morris é porque ele está fazendo isso praticamente, enfim, no esteio, enfim, de uma primeira para a segunda revolução industrial que ocorre em território inglês. Quando a gente pega a Bauhaus, a gente está negociando com a indústria replicação de objeto de móvel, de parede, praticamente, enfim, 60 anos, e vai até mais ou menos a virada do século, né? Mas é bem posterior, né? O que eu estou chamando a atenção mais é que o que está na Bauhaus não é somente, enfim, algo que está restrito na sociedade. Mais amplamente, existe uma série de coisas que estão, enfim, sendo trabalhadas, né? A ideia de pensar o espaço interno, a ideia de pensar a parede, a ideia de fazer um desenho, poder replicar em um lugar e depois espalhar pela sociedade, né? Usar um maquinário, enfim, de pegar e colocar um desenho num papel e poder fazer isso em escala industrial e colocar nas paredes de Londres inteira, por exemplo. O William já tinha, William, na verdade, já tinha esse princípio. Então, o que a gente começa a ver é que essas preocupações do que é o espaço interno é porque ele não vai pensar do ponto de vista, digamos assim, da arquitetura, do ponto de vista da construção e montagem do prédio, né? Mas vai alimentá-lo de alguma maneira, né? Ele vai pensar na parede, né? Claro, ele vai pensar numa parede que vai, enfim, sustentar o desenho dele via papel e ele não sabe nem qual parede é essa. Pode ser, enfim, de inúmeras maneiras. Mas ele vai espalhar isso. A gente pode pegar um desenho desse e colocar na parede, né? Até hoje a gente faz isso com pôster, né? Com desenho, com espalhar, enfim, via reprodutibilidade técnica, né? Que está fazendo aqui. Daqui vai vir a famosa questão do Benjamin, né? Falar que a gente pode espalhar as coisas de forma, digamos assim, mecânica, né? O William Morris já está fazendo isso, espalhando papel de parede, né? Isso aqui é o debate praticamente das áreas anteriores, né? Que é arte, né? Claro que é uma arte que a gente pode questionar se é única, se tem áurea, se tem um monte de coisa, enfim, mas é arte, né? Isso aqui é desenhado à mão, tem toda uma técnica, né? Enfim, essas flores, esses desenhos, enfim, esses esboços, né? Enfim, são arte, né? Sendo que isso aqui ainda é um pouco, como eu posso dizer, é até mais revolucionário, em certa medida, que a Bauhaus. A Bauhaus ganhou uma certa notoriedade, porque, claro, uma escola que reuniu os maiores artistas, formou diversos alunos, tem uma herança, enfim, um estilo internacional que a gente chama na arquitetura, vem da Bauhaus, enfim, tem uma série de outras coisas que são importantes que ela deixa, mas isso aqui já é, digamos assim, um embrião da sementezinha que vai germinar a Bauhaus, né?
A ideia é de pensar o espaço internamente. Enfim, o que a gente coloca para ocupar o espaço? Móveis, enfim, pensa na parede, pensa na iluminação, pensa no tipo de janela, pensa na parede, né? Pensa, enfim, uma série de outras coisas que vão sobrando, né? Tem uma provocação que eu acho sempre interessante no Brasil, porque que é pensar, digamos assim, como isso é bem legal discutir dentro da arquitetura, como isso também afeta as construções em comunidades, né? Enfim, as favelas, né? Que são feitas, sobretudo, internamente para atender um objetivo e externamente é quase, às vezes, parede de tijolo, né? Que tijolo marrom, acho que é marrom aquela cor, né? Enfim, o acabamento externo é quase a última coisa a ser feita, né? Enquanto que a prioridade é o interno, né? É quase que a prioridade é o espaço que você vai viver, né? Não a fachada, né? A gente vê isso muito em construções de comunidade, né? Enfim, a gente encontra as paredes ainda na própria alvenaria, enfim, enquanto que às vezes a internalidade está hiper construída, enfim, piso, teto, as paredes, enfim, e outras coisas estão bem trabalhadas, né? E a ideia é de pensar por dentro, não fachada, não externalidade. Pensar a arquitetura, de certa maneira, como prioridade, né? Como urgência existencial. E eu acho que, quando a gente faz esse paralelo do ponto de vista do que é prioridade, sobretudo o que está dentro, a gente vai começar, talvez, a conversar com aquelas questões de forma e função, né? Ou melhor, a função e a forma vão ter prioridades existenciais para a galera da Bauhaus, né? Você produzir móvel e espalhar vai ter uma função social. Não é à toa que esses desenhos da Bauhaus têm um estilo, digamos assim, um pouco mais fáceis de construção, porque atende uma demanda também social, né? Era uma escola que pensava em transformar, digamos, o mundo via arte. De certa maneira, transformou, não sei se na escala que ela desejava, mas, enfim, ela construiu modelos e propostas de casa para moradia que estão até hoje aí alimentando o mundo, né? Semana passada eu falei de um bairro em Israel, tem isso, né? Outros lugares do mundo também, o estilo Bauhaus foi bem interessante para atender demandas, sobretudo a demandas de espaço para viver, de existir, né? Ou seja, pensar o espaço interno é pensar formas de existir, né? E a Bauhaus foi bem profunda nessa forma, né, de pensar e experimentar, né? Isso aqui é curioso porque é do William também, né? Eu sei que está um pouco aí, aqui eu acho que pixelou um pouquinho, né? Mas é uma imagem do século XIX, do William. Eu só coloquei essa imagem aqui porque o William vai ter também um tratamento bem interessante para a tipografia. A gente pode olhar isso aqui e pensar em algo relacionado a uma escultura mais da Idade Medieval, do período renascentista, mas é algo do século XIX. É algo que vai, digamos, remeter a uma tipografia nova, mas que, ao mesmo tempo, vai conversar com a antiga, né? Isso aqui era a minha última imagem. A minha ideia é diminuir um pouco os tempos das aulas, né, para não ficar também tão saturado. Eu acho que, às vezes, eu fico muito saturado aqui também, né? Mas também abrir um pouco a fala para vocês. Eu acho que é importante também a gente colocar, falar, né? Mas deixa eu ver aqui. Olá para todos. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Oi, tudo bem? Fale. Oi, tudo ótimo. Como é que vai, minha querida? Estou indo. Eu acho interessante
naquela fotografia que você mostrou, tinha um monte de pessoas do lado esquerdo e a outra tinha as pessoas fantasiadas, né? Sim. Aqueles papéis que eram objetos de arte que eles estavam fazendo em cartolina, alguma coisa assim, no chão, eu acho que a Lígia Clark deve ter, com os bichos, deve ter tido influência da Bauhaus nesses trabalhos, que são... Quer dizer, para mim, parecia que a Lígia Clark deve ter tido essa influência. O que você acha? Sim, eu não sei se tem uma influência direta ali, mas tem ali uma ideia do construtivismo, né? Daquela ideia do geometrismo, na verdade. É como se ali tivesse naquela aula, né, uma brincadeira com o geometrismo, com o abstracionismo e geometrismo, que entra na Bauhaus via professores, né, tem Kandinsky, Klee e outros também ali, que, de certa maneira, vai atravessar Bauhaus, o construtivismo, e que chega aí sim a Lígia, né? A Lígia, ela bebe completamente nesse construtivismo ali. E tem essa questão da figurabilidade geométrica, que eu acho sempre interessante, né? Porque se a gente pegar ali a geometria que está por trás dos quadros ou das ilustrações medievais, enfim, não as renascentistas, mas as renascentistas a gente sabe que tem muita geometria ali por trás, cálculo, ponto de fundo, um monte de coisa. Mas eu acho interessante como esse abstracionismo geométrico ali desses artistas parece se aproximar, por estranho que pareça, de uma certa produção de imagem medieval, né? De usar a geometria para ver o mundo por outros caminhos, né? É porque tem muita... Não sei se vocês já viram como é que é feita aquelas imagens de santo, né? Que tem uma auréola, enfim, aquilo ali é uma fórmula geométrica ali por trás também, só que mais bidimensional. Só que ali era uma ideia de você ter instrumentos, enfim, que não vão conseguir mostrar o que está na tua frente, né? Você não vê o que está na frente com a perspectiva medieval, você tem vê outras coisas, enquanto que no Renascimento você vê, né? Mas eu acho que tem muito dessa Lygia Clark aí, desse construtivismo, né? Cortando isso tudo, né? Pensando... Eu acho legal porque tem daquela imagem também, eu não citei isso, mas é porque a gente olha para o chão para ver uma obra de arte, né? A gente até hoje tem essa questão até mesmo de ir em um museu e sempre olhar a parede. A gente tem uma expectativa que é um pouco cultural, né? Cultural, a gente sempre tem. Até hoje, se a gente perguntar para todo mundo qual a expectativa do que é uma obra de arte, a gente lembra de um quadro, lembra de algo pendurado na parede, né? E, digamos assim, durante ali a Bauhaus, eles não olham para a parede, parece, né? A parede às vezes é transparente, é vidro, é outra coisa, né? Então, olha para o chão, né? Isso que eu acho aquele gesto daquelas pessoas interessante, porque mais à frente, por exemplo, vocês pegam o expressionismo abstrato, pega Pollock, que está naqueles quadros no chão, as coisas lá, e aqueles alunos todos olharem para o chão, enfim, e não olharem para a parede, eu já acho um gesto, enfim, altamente potente, sabe? Assim, de colocar para ver arte em outro lugar. A arte não está na parede, a arte está no chão, está no objeto, está no móvel, enfim, está em outros lugares que a gente não olha, às vezes. Eu acho isso da Bauhaus sensacional. Não é só da Bauhaus, porque a gente fala da Bauhaus, tem outras questões que atravessam. Por exemplo, eu trouxe até o William Morris por isso, que eu acho sensacional, porque ele está pensando no papel de parede, né? E papel de parede que ele faz com uma casa que ele não sabe nem qual é. Assim, ele faz uma escala industrial o desenho e replica mecanicamente, né? E espalha,
né? Ele não tem noção, é algo feito para um ambiente interno, papel de parede, né? É para você colocar na parede da sua casa internamente, né? Não é de fachada externa, né? Você vai ter. Tem uma relação aqui que eu não estou fazendo, mas eu acho, quem quiser fazer e for ler aquele livro do Kandinsky, do Espiritual da Arte, que é muito legal, o Kandinsky vai associar, por exemplo, agora não me lembro se é púrpura, mas ele vai associar ao som de um instrumento, acho que é uma gaita, não lembro agora, mas quem for ler, ele vai associar as cores a alguns instrumentos. E o legal de quando você associa cores a, digamos, sons, é porque você vê a necessidade de sensibilidade do seu corpo estar ali presente. O seu corpo está ali. E isso é legal porque é uma mecânica pensada, ou melhor, uma sensibilidade pensada para corpos se tocarem, estarem presentes, estarem ali. Isso está muito associado a espaços internos. A sua casa, por exemplo. A gente recebe pessoas na sala de chá ou na nossa própria casa e tem, digamos, sensibilidades tocadas, abraços, olhares, confraternizações, esse espaço da troca, né? E o Kandinsky está pensando muito nisso, nesse espaço da intimidade. Né? Tem algumas coisas naquele livro do Kandinsky que a gente poderia chamar a atenção de como ele tem uma sensibilidade artística ali para, digamos, o toque, o íntimo, o próximo, que está ali, digamos, diante de si. E mais diante de si do que, digamos, enfim, o espaço interno da sua casa, ou de casas compartilhadas, ou de espaços compartilhados, né? Eu acho que não tem. Eu só acho estranho falar isso porque, em um momento hoje no século XX, sobretudo sobre o âmbito virtual, né? Assim, que a gente está pensando em outras formas de, enfim, de presença, de toque, de existência, né? Mas eu acho que fica legal essa provocação, porque o Kandinsky está sempre pensando em coisas que alimentam o sentido do corpo e que vão tocar o outro. Esse outro é um espaço de troca e intimidade. E onde essa intimidade geralmente ocorre? Em espaços internos. Né? Enfim, é como se você pensasse o espaço para te abrigar, né? Permitir que você, enfim, tivesse uma espécie de intimidade com aquilo. É interessante pensar nisso. Quem for ler o livro do Kandinsky vai reparar nessas chamadas de sensibilidade do Kandinsky e é legal pensar como são sensibilidades que precisam de como se fosse um espaço para abrigar elas, né? E sempre pensar nesse espaço. Por exemplo, quando a gente falou do Guggenheim, é um espaço para abrigar a arte, é um espaço para pensar em como a arte pode gerar interações com o espectador. Mas e isso na nossa casa? Né, com nossos móveis, com nossos espaços, com nossas, enfim, infinitas possibilidades. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Algum comentário, etc. Bom, acho que ninguém quer falar mais alguma coisa, então eu vou encerrar por aqui e vou enviar isso para vocês, e depois eu vou enviar também alguns materiais. Tem um filme ótimo enfim, sobre a Bauhaus, sobre uma das personagens femininas, se não me engano está na Netflix, eu acho, que eu vou passar para vocês. Foi lançado agora 4, 5 anos atrás, mas pensem um pouco o que é, digamos, lidar com o espaço interno. Interno, estou falando do ambiente da arquitetura, não pensando para fora, mas para dentro. De dentro para fora, na verdade, não de fora para dentro. Enfim, como, enfim, alimentar esse espaço interno com quadro, com arte, com móveis. E é esse espaço interno da arquitetura, né, que é a prioridade da arquitetura. Né? Enfim, é algo bem interessante pensar essa adoção da arquitetura como, enfim, algo mais de internalidade do que de fachada.
né? Então, gente, acho que é isso. Eu sei que eu estou fazendo um pouco de tempo menor, mas acho que também essas aulas um pouco mais curtas, estou tentando ensaiar um pouco, e também colocar, às vezes, alguma conversa mais em grupo, mais em outros locais, eu acho que pode funcionar um pouco melhor para essas dinâmicas. Às vezes eu fico pensando que eu falo tanto, e fica bastante coisa para digerir. E hoje eu acho que já dá para pensar um pouquinho o que são essas questões, enfim, de pensar a arquitetura de dentro para fora e não de fora para dentro. Que a Bauhaus vai desenvolver, não é pioneira, mas ela vai sistematizar dentro de uma escola e vai levar adiante, né? Vai deixar para a gente aí uma herança boa. Uma questão, por exemplo, então a arte em si também expressa muito o que é dentro e fora, né? Quer dizer, não fica muito claro mais o que é. Não é mais uma realidade, é uma realidade outra qualquer, né? É isso que eu estava pensando. Pensando até numa linguagem um pouco mais psicanalítica, é como se a arte alimentasse os sentidos e a gente processasse essa alimentação dos sentidos subjetivamente, em afetação, por bem, por mal, a gente pode gostar, diminuir. Enfim, é como se a arte fosse uma espécie de coisa, não precisa ser um objeto, às vezes é algo imaterial, uma música imaterial, né? É algo que vem de fora, captado pelos sentidos e que pode gerar, enfim, um monte de coisa, né? Eu estou falando um monte de coisa porque, às vezes, a gente pode escutar alguma coisa e criar um ruído na gente que a gente não sabe o que é, ou a gente pode não gostar de um quadro, a gente pode jogar para o outro lado, enfim. Mas é sempre algo que vem de fora, que vai tocar a gente, que vai gerar alguma coisa dentro da gente. O que, eu não sei. Entra uma escala aqui meio subjetiva. O que dá para discutir nessa problemática que é legal é como o objeto de arte pode afetar os outros. Tipo a arquitetura. A arquitetura é lidar com o espaço. Eu não estou discutindo aqui, mas pensem na instalação. A instalação é um propósito, digamos assim, de objeto de arte, isso no século XX, né? Tipo uma cosmococa. Teve agora aniversário, uma palestra interessantíssima aqui eu não vi toda aqui no Parque Lage, mas é uma instalação, né, ao construída arquitetonicamente, de certa maneira, para mexer com os sentidos do espectador. Agora, o que vai causar, não sei, mas a gente pode discutir o que é aquela construção. Enfim, por que fez de uma maneira, por que fez de outra, por que foi por esse caminho, por que foi por outra. Os efeitos aí são amplos, quase infinitos, né? Mas vou até agrupar um pouco no grupo monoto, né? Mas essa discussão de espaço, digamos assim, da Bauhaus, vai cair ali na ideia de instalação também, né? O conceito de instalação é até um pouco antigo, se a gente pegar filosoficamente. Uma igreja barroca do século, sei lá, XV, né, ali nessa virada, já pensa, enfim, a cenografia interna, né? Mas o que ocorre no século XX? Uma profusão maior, enfim, a capacidade maior de se criar objetos artísticos que podem ser mais experimentais na arte, né? Pensa a capacidade de, enfim, a possibilidade, na verdade, de ser mais experimental na arte, que é o grande eixo do século XX. Enfim, ela vai ao infinito com a instalação. Instalação é uma conversa quase arquitetônica, né? A cosmococa é. Enfim, ou melhor, já Clarke, com aqueles grandes. A Tropicália, né? Tropicália, a obra do Hélio de Sica, que inspira o termo Tropicália, é uma construção também, né? Arquitetônica. É bem antes, né? A Tropicália, mas olha aquilo ali é pensar o espaço. O Hélio faz isso, né? Pega a Tropicália, que se inspira nas comunidades do Rio de Janeiro, né? E leva aqui em outra dimensão, né? A ideia e a provocação é
o que é a construção arquitetônica, mas, sobretudo, pensar ela de dentro para fora. O Hélio faz isso. Quando o Hélio traz essa ideia de pensar um pouco as casas da comunidade, ele vai discutir fachada, mas, sobretudo, você entrar na Tropicália, naquela casa, né? E tentar se afetar. Né? Mas é isso, gente. Acho que por hoje a gente pode fechar e com essas reflexões, sensibilidades, né? Enfim, Obrigada. levem adiante, vejam e pensem isso. Enfim, a arquitetura é algo criado de dentro para fora com o que tiver na frente. De dentro para fora. Muito legal. Isso do ponto de vista de valorização, né? A gente pode pensar de fora para dentro ainda, mas dá mais valor ao que vem de dentro para fora. Enfim, do espaço interno para o externo na arquitetura. Não é eliminar um, não vai eliminar o outro, mas enfim, é só dar uma valorização. Não pense em arquitetura somente como fachada. A gente sempre pensa em arquitetura como fachada. Né? Mas pense o que está dentro. Então é isso, gente. Obrigadão pela presença. Obrigada. Vou mandar depois algumas coisas para vocês lá no grupo. E semana que vem a gente volta aqui. Bom fim de semana. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, Vocês Ângela. também. Tchau, todo mundo aí. Tchau. Um abraço.